Pessoal, vou fazer uma questãozinha agora que para aquelas pessoas que vão fazer concurso para pedagogia, certo, professora? É pedagogia, né? Pedagogia. Então as pedagogas, né? Essa questão aqui, ela caiu num concurso em São Paulo de 2019, certo, professora Isabelle? Certo. Ok. E a questão, ela é bem, assim, lógico, bem legal. Eu vou resolver de duas formas para vocês, tá? Uma que seria aquela mais tradicional e a outra a qual eu estou sendo mandado fazer. Não está sendo mandado, é só porque é interessante. Obrigado. É mais fácil de, às vezes, das pessoas enxergarem. Então é o seguinte, um comerciante comprou uma caixa de laranjas e vendeu um quarto delas no período da manhã. Antes de continuar a ler, a primeira parte que eu vou fazer vai ser assim, quer ver? Observe aqui uma coisa. Eu começaria assim, eu sei o total de laranjas que tem na caixa? Não sei. Então eu vou começar assim, total de laranjas, eu vou chamar de X, tá? Mas ele falou o seguinte, que no período da manhã, volta aqui, professora, por favor, um quarto delas no período da manhã, ela vendeu um quarto do que tinha na caixa, um quarto de X, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, um quarto de X é como se fosse um quarto vezes X, um quarto vezes X é a mesma coisa que X sobre 4, certo, professora Isabelle? Ok. Então veja, isso que eu estou grifando em azul, foi o que ela vendeu no período da manhã. Tá, continua a leitura, veja o que diz aqui. À tarde, vendeu 3/5 das laranjas que ficaram na caixa. Peraí. Pensa um pouquinho comigo. Se isso aqui foi o que ela vendeu, um quarto. O que significa dizer uma fração um quarto? A parte de baixo, 4, significa dizer em quantas partes eu dividi a figura. E quanto eu peguei. Se eu dividir a figura em 4 partes iguais e peguei uma, quantas sobraram lá dentro? 3/4. Certo, professora Isabelle? Certo. Então eu poderia tranquilamente colocar aqui 3/4 de X foi o que sobrou. Mas se você quiser fazer uma continha, né? Você concorda que se eu pegar o que eu tinha de total e subtrair o que eu vendi na parte da manhã, o que vai ter como resposta é o que sobrou, certo? Isso aqui você pode fazer de cabeça, ó. 4 vezes 1, 4x menos 1x, 3x sobre 4. Por favor? Isso daqui foi o que sobrou na caixa. Tudo bem? Professora Isabelle? Uhum. Ok. Só que o problema disse o que no enunciado? Ela falou que no período da tarde, volta aqui, à tarde ela vendeu 3/5 do que ficou na caixa. O que é 3/5 do que ficou? Olha para cá. Isso aqui não foi o que sobrou na caixa? Foi. Então é 3/5 disso daqui. 3/5 disso daqui é como se escrevesse assim, ó. 3/5 vezes 3x sobre 4. 3/5 de alguma coisa? 3/5 vezes essa coisa. Ou seja, 3 vezes 3, 9x, 5 vezes 4, 20. O que eu estou grifando em azul foi o que ela vendeu no período da tarde. Tudo bem, professora? Uhum. Ok. Continua a leitura. E as últimas 18 laranjas foram vendidas the day after. Que idiota. The day after. No dia seguinte. The day after. Ok. Ela vendeu quanto então? 18. 18. Em azul. Estou grifando em azul. Tá, o que eu estou grifando em azul foi o que ele vendeu, tá? Então, de manhã ele vendeu isso, à tarde vendeu isto e no dia seguinte vendeu isso aqui. Ora, você concorda comigo que se eu pegar o que ela vendeu de manhã,
somar com o que ela vendeu à tarde e somar com o que ela vendeu no dia seguinte. Isso tudo não tem que ser igual ao total de laranjas que tinha dentro da caixa, pessoal? Sim ou não? Professora Isabelle, é para falar sim ou não? Ah, sim, sim. Ela não participa. Perdão. Então agora a matemática basic. Isso aqui é sobre 1. Isso aqui também é sobre 1. Você calcula o mínimo múltiplo comum entre 4, 20 e 1. Tá, de cabeça, né? O mínimo é o 20. Procedimento de cálculo. 20 divididos por 4 dá 5 vezes x. 5x. 20 divididos por 20 dá 1 vezes 9x. 9x. 20 divididos por 1 dá 20 vezes 18. Sei lá. 18 vezes 20. Deixa assim. 20 divididos por 1 dá 20 vezes x dá 20x. Ora, esse 20 dá para simplificar com esse 20. E você tira a conclusão que 5x mais 9x é quanto? 14x. Mais 18 vezes 20 igual a 20x. Se eu passar o 14x para lá, vai ficar assim. 18 vezes 20 igual 20x menos 14x 6x. Esse 6 está multiplicando, ele passa para cá dividindo, e daqui você tira, portanto, que 18 divididos por 6 dá 3 vezes o 20, 60. Conclusão, quem foi que eu chamei de x? Quem eu chamei de x? Total de laranja. Então, tem 60 laranjas nessa caixa, que daria a resposta à letra B. Ok? Porém, a professora Isabelle quer que eu faça de um outro jeito. O outro jeito é o seguinte. Eu tenho um total de laranjas. Isso está aqui, uma unidade representando o total de laranjas que tem dentro dessa caixa. Tá? Diz no início do problema que de manhã ela vendeu 1/4 delas. O que significa dizer 1/4? Como eu expliquei agora há pouco, eu peguei uma figura, dividi em 4 partes iguais, eu vou pegar apenas uma. Ora, se eu pegar essa figura e dividir em 4 partes iguais, 4 partes iguais, está aqui, ó, 4 partes iguais, e pegar essa primeira, concorda que essa parte amarela que eu estou dividindo aqui, ó, que eu estou pegando, né? Seria o que foi vendido pela parte da manhã, professora Isabelle? Perfeito. Seria 1/4. Tá. Aí o problema diz, ó, só para mostrar para vocês, isso eu vendi na parte da manhã. Aí diz assim, à tarde vendeu 3/5 das laranjas que ficaram na caixa. Pera aí. Essa parte que está aqui, ó, essa parte que está aqui, daqui até aqui, não foi o que ficou na caixa? Foi. Uhum. Eu vendi 3/5 dessa parte. Peraí, 3/5. Eu vou pegar uma figura e dividir em 5 partes iguais. Mas caraca, aqui eu já dividi em 3. Agora eu quero dividir em 5. Vamos tentar achar um denominador em comum? Um número que dê para dividir 3 e 5 ao mesmo tempo? Entenderam o que eu falei? Porque aqui está dividido em 3. E eu tenho que agora dividir em 5. Não, vamos pegar um número que dá para dividir esses 3 e 5 ao mesmo tempo. 3 vezes 5? 15. Então vamos dividir em 15 partes iguais? 15 partes iguais. Então vamos lá, vou dividir em vermelho aqui, presta atenção. 15 partes iguais. Se eu tenho 3 aqui e eu quero dividir em 15, então eu tenho que ter 5 partes em cada uma delas. Concorda comigo que é 5 partes em cada uma delas, professora? Ok. Então tá, 5 partes em cada uma delas. Então eu vou dividir em 4 partes, né, professora? Aqui, ó, em 4 partes, quer ver? 1, 2, 3. Opa, não. 4. Dividir mais para cá. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Certo. 1, 2, 3, 4, 5? 4, 5. 1, 2, 3. E aqui também, já que eu estou dividindo tudo em 5, vou dividir em 5 partes também aqui. Tá? Tudo.
Vocês concordam que eu dividi em 15 partes aqui, essa parte? Sim ou não? Sim. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 3 vezes 5, 15 partes. Tá, ele diz o seguinte. À tarde ele vendeu 3/5 de laranjas que ficaram na caixa. Então, isso foi o que ficou na caixa. Vou escrever aqui, ó. Isso foi o que ficou. E eu vou pegar 3/5. Só que agora já está dividido em 15. Em 15. Então vamos fazer uma coisa? Acompanhe o raciocínio. A princípio, eu peguei 3/5. Só que eu dividi em 15 partes iguais. Para chegar em 15 partes iguais, você concorda que eu tive que multiplicar por 3 essa de baixo para ficar 15? Então eu tenho que multiplicar por 3 essa parte de cima também para não poder alterar a fração. Então significa dizer que eu tenho na verdade 9, 5 vezes 3, 15. Ah, agora sim, apareceu 15 que eu queria, né? Então na verdade 15 partes foi o que eu dividi e eu vou pegar quantas agora? 9. Vou pegar em verde, tá, professora? Verde. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pessoal, essa parte daqui até aqui foi que eu vendi à tarde, que corresponde então, né? Aqueles 3/5, né? Equivalente. Mas 9, 15 altos porque eu dividi em 15 partes. Bom, isso daqui, ó, foi o que sobrou para eu vender no the day after, no dia seguinte. Só que no dia seguinte foram vendidas quantas? 18. Peraí, então eu sei que nessa parte aqui tem que ter 18. Mas quantas partes iguais eu tenho aqui? Conta comigo, vamos lá, vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São ou não são 6 partes iguais, professora Isabelle? Sim. Se eu pegar esse 18 e dividir por essas 6 partes iguais, significa dizer que cada parte vão ter quantas? 3. 3. Cada uma dessas partezinhas, então eu sei que tem quantas? 3. 3. Pensa um pouquinho comigo. Se cada uma dessas partes tem 3 e todas essas partes são iguais, quantas partes iguais a essa eu tenho no total? 20. Quantas? 20. Hã? 20. 20, claro. Se aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho mais 5, então significa dizer que eu vou ter 20 partes iguais, vezes quanto que tem em cada parte? 3. 3. O que vai me dar? Tadã! Que isso? É tipo, tadã! Entendeu? Tipo, ó, igual. Entenderam essa parte aqui? Eu sei, essa parte aqui você deve ter ficado meio assim, né? Vou fazer daquele jeito. Não? Você prefere daquele jeito? Vocês gostaram desse jeito? Não podem responder. Só a professora Isabelle que gostou, tá, pessoal? Beleza? Um abraço, tchau.